Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos em relação ao livro A Introdução à Hermenêutica Bíblica e hoje é a nossa última aula. A gente deu uma pausazinha, como o nosso irmão Ziel comentou na aula passada, em relação a essa série. A gente estudou um pouquinho sobre a força na fraqueza com base naquele livro que nós vimos. Mas hoje a gente retoma, na aula passada também, mas hoje em especial a gente fecha esse arco de estudos em relação à hermenêutica bíblica com um tema que não poderia ser tão bem aplicado para um final de estudo bíblico ou de estudo teológico, que é o uso devocional da Bíblia. A gente percorreu um caminho até aqui, onde nós conseguimos ver algumas ferramentas, alguns artifícios, algumas questões que podem muito facilitar na hora que a gente vai ter contato com um texto bíblico e extrair daquele texto exatamente ou muito próximo daquilo que o autor tem a intenção ou teve a intenção de tratar. E hoje nós não vamos falar exatamente de uma ferramenta para uma interpretação correta da Bíblia apenas, mas hoje a gente vai falar de uma maneira de entender a interpretação bíblica não só de forma isolada, mas acompanhada principalmente de uma vida prática através desse estudo. Por isso, vamos fazer a nossa oração e aí a gente começa e dá sequência à nossa aula de hoje. Amado Pai, Santo Deus, Senhor, nós louvamos ao Teu nome, engrandecemos porque até aqui, nesse trecho de ano, nesse final de temporada em relação aos livros, o Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor conduza esse final de série, que o Senhor use essa aula, use as demais aulas dessa série, para que a Tua igreja, Senhor, conheça mais a Tua palavra, seja edificada cada vez mais pela Tua palavra, e que nós possamos observar a Bíblia não só como um objeto de estudos. Nos ajude no decorrer dessa aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa observar é o que a Bíblia fala acerca da sua própria função. E é interessante porque talvez a gente perceba algumas pessoas, alguns teólogos ou alguns pseudo-pastores aí tentando definir o que de fato é a função da Bíblia. Mas a gente não precisa de uma definição externa da função da Bíblia. A própria Bíblia, como nós vimos ao longo dessa série, ela tem a sua essência que demonstra a sua função e as próprias ferramentas que nós ensinamos ao longo dessa série são oriundas da própria Bíblia. Por isso, a gente vai fazer a leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 17. Essa carta é muito especial porque o apóstolo Paulo está passando as suas últimas instruções para um jovem pastor e provavelmente ele já havia tido um tempo muito intenso de treinamento, de comunhão com esse jovem pastor e no final da sua vida ele vai dar as últimas instruções para esse jovem pastor e não só para um jovem pastor, mas como também para todos os crentes. E esse trecho da segunda carta revela muito bem a intenção de Paulo quando ele dá essa última diretriz para Timóteo. E o texto diz o seguinte, a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito de fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, a gente está vendo que o apóstolo Paulo ele faz uma contraposição aqui. Ele apresenta um modo de vida de alguns homens que não têm uma vida piedosa. Por outro lado, ele apresenta o modo de vida de alguém que tem a vida piedosa.
E justamente um divisor de águas para alguém que tem a vida piedosa está nesse último versículo, onde o apóstolo Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, essa discrepância entre um homem que não vive conforme os valores cristãos, uma vida piedosa, e o homem que teme ao Senhor, a pessoa que teme ao Senhor e que tem uma vida de devoção, é justamente o ponto-chave ou o núcleo que é a própria Bíblia. A função da Bíblia nesse sentido é que o homem ele seja completamente rendido a Cristo e aperfeiçoado na sã doutrina. Por isso, pessoal, a gente precisa entender que a vida devocional e a Bíblia, elas têm uma relação inseparável. É impossível alguém dizer que tem uma vida piedosa, que tem uma vida devocional, que tem uma vida onde Jesus é o centro, se de fato não há um contato direto com a Bíblia. A Bíblia não é apenas um objeto de estudos, e isso implica numa questão muito séria. Vamos imaginar que alguém não goste de estudar, não goste de fazer leituras, não goste de pesquisar alguns temas, e invariavelmente essa pessoa vai pensar, bom, eu não gosto de estudar, então por isso eu não tenho que estudar a Bíblia. Só que esse erro que é costumeiro, que pode acontecer, é um equívoco que traz um prejuízo enorme na vida espiritual de alguém. Porque a Bíblia não é só um objeto no qual a gente se debruça e arranca dali artefatos intelectuais. Não. A Bíblia ela é também um meio, ou o principal meio de ter uma vida de devoção. O autor desse livro que nós estamos estudando, Introdução à Interpretação Bíblica, ele vai usar um termo chamado arte e disciplina da vida devocional por meio da Bíblia. Porque, de fato, uma vida devocional ela é basicamente como uma obra de arte ou uma disciplina, de fato. Não é... Ninguém pinta uma bela obra, um belo quadro da noite para o dia. Isso não acontece de uma vez só. As cores, os traços, as formas vão se dando a cada pincelada. E a pincelada que Deus usa para transformar a nossa vida em uma grande obra de arte são os trechos, os contextos, os textos da Bíblia. A Bíblia é a ferramenta que Deus usa para que a nossa vida seja transformada ao longo de um viver, assim como uma grande pintura ou uma disciplina mesmo. Porém, a gente vai entender que essa interpretação correta, essa vida correta, essa vida transformada, ela necessariamente tem que vir acompanhada de uma interpretação correta. E é por isso que nas últimas aulas, nas últimas 11 aulas que nós estudamos, nós entendemos, percebemos algumas ferramentas para se interpretar corretamente o texto. Nós podemos chamar isso de ortodoxia. O que é a ortodoxia? É a interpretação correta, fiel ao texto bíblico. Então, necessariamente, para que a gente tenha uma vida de prática correta, uma vida na qual nós pratiquemos o conteúdo bíblico ou pratiquemos as prescrições, a lei de Deus, a vontade de Deus, necessariamente a gente passa por uma interpretação correta. Se a interpretação correta nós chamamos de ortodoxia, na prática correta, quando nós praticamos corretamente as prescrições, a vontade de Deus na nossa vida, isso nós podemos chamar de ortopraxia. Então nós temos a ortodoxia, que é a interpretação correta, dando base, dando fundamento para a ortopraxia, que é a prática correta de uma determinada causa, coisa ou ideia. E nesse ponto a nossa ideia, causa, é justamente a vida cristã e a vida devocional. Quando nós falamos vida devocional, um grande parênteses aqui, nós queremos dizer uma vida de devoção, de entrega, de rendição ao que de fato é nosso centro, que é Cristo. Por isso, a vida devocional ela está atrelada principalmente a dois pontos, que é uma interpretação correta das Escrituras, a ortodoxia, e a vivência correta das Escrituras, a ortopraxia. Ninguém pode se dizer um homem ou uma mulher que tem uma vida devocional se de fato ele não entende ou interpreta corretamente as Escrituras ou se ele não vive corretamente as Escrituras. Essa balança ela é muito clara.
Se ela vai para um lado ou vai para o outro, fica discrepante a falta de uma vida devocional. Passando por esse ponto, pessoal, a gente pode observar o texto de Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 ao 25, uma definição muito boa entre a relação dessa ortodoxia com a ortopraxia, entre a interpretação correta e a prática correta. Vamos fazer essa leitura. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Pessoal, a ideia base de Tiago em relação ao espelho, quando ele usa que o homem que contempla a sua face no espelho, é basicamente como se um homem contemplasse em algo vazio, em algo que não tem sentido. A nossa ideia é que o espelho da nossa vida é as Escrituras, é a Bíblia. É diante da Bíblia que nós entendemos as nossas falhas, os nossos pecados e principalmente a graça de Deus em perdoá-los. Principalmente um ponto onde Deus não nos pune ou não nos aplica a sua ira por causa do nosso pecado, mas pelo contrário, nos perdoa, nos ama graciosamente em Cristo Jesus. Por isso que, quando Tiago vai dizer, no último versículo, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Percebem que Tiago está atrelando a uma vida feliz na presença de Deus a uma observância correta da lei de Deus. Ou seja, existe um vínculo muito profundo. Por isso que a vida devocional ela deve ser regada de todo o contexto que envolve o que um cristão deve fazer. E nós só conseguimos entender esse contexto quando nós temos contato com a Bíblia. E aí, pessoal, fica uma dúvida para a gente. A gente começa a se perguntar uma coisa. Por quê? Bom, nem todo mundo tirou 10 em português quando foi na aula para o ensino médio, ensino fundamental e interpretação de texto. E talvez agora você se pergunte, poxa, mas eu não sou o melhor aluno de português, então eu não consigo interpretar a Bíblia da maneira mais profunda do mundo, eu não sou o melhor exegeta, eu não sou o melhor teólogo do mundo. De fato, nós não somos grandes teólogos ou grandes hermeneutas quando a gente contempla a nossa vida comum. E a vida devocional, ela não necessariamente se aplica a um estudo exaustivo de todas as questões da Bíblia, ao ponto de nós considerarmos que não existe nenhuma dúvida, nenhum problema para nós resolvermos ali, nenhum paradoxo. Não. E para a gente entender um pouquinho melhor isso, é bom que a gente percorra a história da vida devocional na igreja. Como assim a história da vida devocional? Bom, nem sempre nós tivemos a mesma base para poder definir o que é uma vida devocional. Se nós vimos até aqui que a vida devocional é a interpretação correta com uma prática correta, a visão católica romana da vida devocional, ela, apesar de dizer isso de forma indireta, de forma direta, indiretamente não é isso que acontecia antes da Reforma e até mesmo depois. A visão católica romana sobre uma vida devocional, ela está muito mais atrelada ao que um homem ou o Papa define ser a interpretação correta e a prática correta do que propriamente a Bíblia nos diz. Então, vamos ler um trechinho do Catecismo Católico Romano. Esse catecismo está disponível, se eu não me engano, por domínio público, pelo Google. Então, se você tiver curiosidade um dia de pegar para ler, ou se você tiver alguma dúvida em relação a isso, pode mandar mensagem para a gente. Eu tento mandar um trechinho dele ou outro para você dar uma lida. Mas os trechos que vão fazer a diferença para a gente nessa aula são os seguintes, no parágrafo 85 até 89. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma.
O magistério da igreja faz pleno uso das autoridades que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe, de um modo que obriga o povo a uma adesão irrevogável da fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe, de um modo definitivo, verdades que tenham com elas um nexo necessário. Existe uma ligação orgânica entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-no seguro. Por outro lado, se a nossa vida for reta, a nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Pessoal, esse último trecho, parágrafo 89, é um trecho muito bom para definir o que nós acabamos de dizer aqui sobre a interpretação correta e a prática correta. Apesar da Igreja Católica Romana dizer isso de forma direta, vamos perceber que essa ligação orgânica entre a vida espiritual e os dogmas não tem a sua fonte de autoridade na Bíblia. Quem define o dogma, quem define a interpretação, quem define o que é e o que não é a própria Bíblia. E, consequentemente, nós vemos que se a regra de fé e prática, na prática, indiretamente ele talvez, não é a Bíblia, fica uma coisa muito subjetiva, o que de fato é a vida espiritual, a vida devocional de alguém. Porque a Igreja Católica, no seu catecismo, dá poderes ao Papa, se é que nós podemos dizer que ela tem essa prerrogativa de dar algum tipo de poder, ela define que o Papa e os padres, eles têm uma exclusividade no que se refere à interpretação bíblica. Vamos ver esse trechinho que eu marquei no parágrafo 88. O magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Ou seja, é como se a Igreja Católica Romana estivesse dizendo, olha, quem define as doutrinas, os dogmas, são aqueles homens que receberam a autoridade de Cristo. Que na verdade são os papas, são os padres e o Papa. Isto é, quando propõe de um modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. E essas decisões que os padres, ou o Papa, ou os concílios papais têm em relação aos dogmas, são irrevogáveis, não há contestação. Se baseiam muito na ideia de que o que se liga na terra está ligado no céu. Não há contestação de parte alguma. Então a vida devocional de alguém não está baseada no que a Bíblia diz, mas sim no que um homem que a interpreta diz. E aí a ideia de essa ligação orgânica permanece segura, de fato. Existe uma ligação orgânica entre a vida espiritual e as doutrinas e o dogma. Eu vivo uma vida espiritual, eu vivo uma vida devocional de acordo com a doutrina que eu creio, de acordo com a doutrina que me é passada. E qual que é o problema dessa visão da Igreja Católica Romana em relação à vida devocional? Se de fato a vida espiritual está atrelada à doutrina, eu fico num extremo perigo quando quem define essa doutrina é um homem tão pecador quanto eu. Porque se de fato nós não temos a autoridade e a suficiência nas Escrituras, a gente entra num âmbito muito perigoso, que é o âmbito da subjetividade, que é o âmbito onde o parâmetro é relativo, onde os papas ao longo da história e alguns padres vão incrementando doutrinas ao seu bel prazer. Por isso, a gente tem esse movimento tão conhecido da Reforma, um dos seus pilares, definindo como sola Escritura, ou somente as Escrituras, que vai muito contra aquilo que a Igreja Católica Romana viveu ao longo dos anos. O Papa exercia a autoridade suprema para definir a ortodoxia, a interpretação correta. Consequentemente, ele também definia o que era a ortopraxia, a vida correta. E isso fazia com que o cristão ele tivesse uma dependência muito exagerada da sua vida devocional, ao que de fato é um homem que tem essa dependência também de algum outro lugar. E aí, como a gente falou aqui agora há pouco, a gente vai dar aquele grande brado da Reforma Protestante em um dos seus pilares, só a Escritura, ou somente as Escrituras. Quando Martim Lutero e os reformadores defenderam somente as Escrituras, um dos pontos principais que eram contrapostos ou que eram contraditórios para
para eles era essa ideia de que o Papa, ou que os padres, ou que os magistérios da igreja tinham autoridade suprema sobre o que a Bíblia diz. É basicamente como se, de um lado, nós tivéssemos uma relação. Só um minutinho, pessoal, que a ordem dos slides acabou ficando um pouquinho para trás. É como se nós tivéssemos uma questão onde o homem define o que a Bíblia está dizendo. E, pessoal, não se assuste, mas quem define o que a Bíblia está dizendo é a própria Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, a própria Bíblia dá sentido ao seu texto. Textos mais difíceis são interpretados por passagens mais fáceis. Quando nós nos deparamos com um grande arcabouço de teologia, ou um grande compêndio teológico, a gente não precisa se assustar, porque todo esse conteúdo é derivado da clareza da Bíblia. E quando a Bíblia é cunhada como suficiente, quando os reformadores cunharam que somente as Escrituras bastavam para uma vida de devoção a Deus, que não é necessário ninguém para que a Bíblia tenha autoridade, eles vão falar a respeito dos atributos da Bíblia. Um grande teólogo que acompanhou um pouquinho esse movimento de crescimento da Reforma, não no século XV e XVI, mas um pouquinho depois, e que foi um dos grandes fundamentos da teologia reformada nos dias de hoje, Hermann Bavinck, ele vai dizer o seguinte: no catolicismo romano, a precedência da igreja sobre a Escritura eventualmente levou ao dogma da infabilidade papal. Ubi Papa, ubi Ecclesia. O que isso quer dizer? O Papa era infalível e não a Bíblia. O Papa definia o que era doutrina e a autoridade dele era suprema. Aqui, materialmente, a Escritura é desnecessária. Ou seja, ainda que no catecismo católico você encontre partes onde definem a Escritura como suprema, na prática não era assim. Porque quem definia a regra de fé e prática era o Papa. Contra essa posição, os reformadores posicionaram sua polêmica doutrina dos atributos da Escritura: autoridade, necessidade, suficiência e perspicuidade. Essa palavrinha perspicuidade é um sinônimo para clareza, para exatidão. Então, quando a gente vai definir esse movimento de somente as Escrituras, é como se a Reforma estivesse tirando do Papa ou tirando da Igreja Católica Romana a autoridade para definir o que de fato é a correta interpretação e, consequentemente, a correta vivência. Fazendo assim com que a vivência da fé, a vida devocional, fosse estabelecida e fundamentada somente nas Escrituras. E aí, a gente precisa entender um pouquinho desses atributos. Bom, se nós temos a Bíblia como regra de fé e prática hoje, por causa da Reforma, consequentemente, a gente observa que essa Bíblia possui alguns atributos, que é o que nós acabamos de ler em relação à polêmica que foi quando a Reforma extraiu esses argumentos da própria Bíblia. A Bíblia ela tem a clareza, a suficiência, a inspiração, a necessidade e a inerrância atrelada ao seu conteúdo. Quando nós dissemos que a Bíblia é inspirada por Deus, nós estamos dizendo que a Bíblia tem o seu autor ou tem o seu fundamento no próprio Deus. É Deus quem é o autor intelectual daquela obra. É Deus quem inspira aqueles homens a escreverem o texto bíblico. Inerrante porque ela é plenamente verdadeira em tudo o que ela ensina, em tudo o que ela afirma ser verdade. Suficiente porque ela é a autoridade suprema. E aqui, essa parte da suficiência, ela meio que contrapunha também a ideia de que seria necessário qualquer tipo de relação papal para se estabelecer a suficiência da Bíblia. Ela é clara porque todo o conhecimento necessário acerca da salvação e relacionamento com Deus está acessível a qualquer pessoa. E é nesse ponto da clareza que a gente vai ficar um pouquinho durante essa aula. Ela é necessária porque a igreja precisa da Bíblia para o seu desenvolvimento, como a vida devocional, por exemplo. Vamos concentrar um pouquinho nessa parte da clareza. Bom, se a gente pensasse no movimento antes da Reforma Protestante, a gente pensaria que a vida devocional ela estaria muito mais atrelada ao que o homem diz a respeito da Bíblia do que o que a Bíblia diz a respeito do homem. É como se esse movimento devocional fosse o seguinte: o Papa diz que a Bíblia é assim,
Então, de fato, a vida devocional de um cristão está atrelada ao que um homem disse que a Bíblia fala. Na Reforma, isso é invertido. E agora é a Bíblia quem define a vida devocional de um homem. É a Bíblia quem toma as rédeas. É a palavra de Deus quem define o que é a interpretação correta e o que de fato é a prática correta. E aí, pessoal, a gente volta naquela ideia da clareza que nós falamos. Por quê? Quando nós dizemos que a Bíblia tem a sua clareza, que a Bíblia é clara, a gente está dizendo que não existe uma dificuldade exacerbada, uma dificuldade fora do comum para que se entenda questões fundamentais para a salvação e relacionamento com Deus. A Bíblia ela tem algumas questões difíceis, ela tem algumas interpretações que realmente existem anos a fio de estudo e mesmo assim não se existe um consenso, mas a gente precisa observar que a Bíblia, nos seus pontos principais, e os pontos principais da Bíblia são a criação, a queda, a redenção e a consumação. Esses pontos são bem claros. Não há dupla interpretação. E aí, a gente vai lançar a mão do que é a nossa confissão de fé, ou seja, daquilo que define, ou melhor, daquilo que estabelece a maneira como nós cremos na Bíblia, da maneira como nós enxergamos a Bíblia, ela define a clareza das Escrituras. É a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, no parágrafo 7. Vai dizer o seguinte: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um ou outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. A Confissão de Fé está dizendo que para uma vida devocional, para você ter uma vida de devoção, você não precisa ser um estudioso hermenêutico da Bíblia, na qual você vai saber cada traço, cada ferramenta, cada perícope, cada sentido. Não. A Bíblia ela tem uma questão muito interessante e ela por si só revela o seu caráter salvífico. Vamos lembrar um pouquinho de quando nós nos convertemos ou de quando nós amadurecemos na fé ao ponto de entender Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você não tenha feito um estudo teológico, hermenêutico, de uma passagem ao ponto de saber o gênero literário dela ou de saber um contexto maior. Mas talvez você teve contato com aquela passagem unicamente com um versículo. Exemplo, João 3,16, um dos textos mais conhecidos da história da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. É possível uma pessoa se converter apenas com esse texto? De fato é. De fato, esse texto ele é tão simples que não precisa de nenhum tradutor, nenhum interpretador exaustivamente estudar aquele texto para que a gente tenha uma compreensão correta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. É simples, é claro. Não há uma construção intelectual absurda para se entender um texto como esse. E isso significa que a Bíblia ela é clara, ela é suficiente para a nossa vida devocional. Por isso, o cristão e o não cristão têm a possibilidade de entender intelectualmente a sentença de Deus. E isso quer dizer o seguinte, pessoal, tanto um cristão quanto um não cristão, quando eles têm contato com a Bíblia, eles vão entender qual é a sentença de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 32, o apóstolo Paulo vai dizer: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O apóstolo Paulo está dizendo a respeito daqueles que são obstinadamente incrédulos, aqueles que se declaram e que definem que não creem em Deus, não creem em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que eles conhecem a sentença de Deus. E pessoal, a gente precisa entender que a Bíblia é um livro que comunica um conteúdo e que você não precisa ser um cristão para entender de fato o que aquele conteúdo é. A questão é, o cristão e o não cristão entendem essa sentença. Porém, apenas através da iluminação do Espírito
Apenas através de uma obra soberana de Deus por meio do Espírito Santo é que o homem pode receber, acolher essa verdade, acolher o Evangelho. A gente pode pegar o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto acerca da maneira pela qual o Evangelho chega ao não crente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A palavra que Paulo usa para falar aceitar, ela poderia talvez ser um pouquinho mais trabalhada com uma ideia de receber, de acolher intimamente um conteúdo. Não só de aceitar de forma superficial, mas como se fosse um acolhimento profundo. Por isso, essa ideia de que o cristão ele tem contato com a verdade bíblica e ele entende da mesma maneira que o não cristão, ela é correta até certo ponto. Até o ponto em que ali existe um conteúdo e eu entendi o que aquilo ali quer dizer, por causa da clareza da Bíblia. Mas daí viver uma vida devocional, e aí a gente volta para o nosso assunto de hoje, que é a vida devocional através da Bíblia, daí viver uma vida na qual a ortodoxia, a interpretação correta, encaminha para a ortopraxia, para a prática correta, isso daí é outros 500. Isso daí, na verdade, é a obra do Espírito Santo de Deus e ninguém mais. Somente o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito de Deus transforma um coração de pedra, uma mente reprovável, um homem pecador, em uma mente aprovada, em um coração de carne, em um homem justo diante de Deus, pelos méritos de Cristo. É por isso que quando nós vamos definir uma vida devocional, a gente precisa entender que o conteúdo bíblico, a Bíblia, ela está acessível a todos. E isso proporciona a todos a mesma oportunidade de ter uma vida devocional. Talvez se você acompanhou essa aula toda e essa série toda, em algumas aulas você ficou desanimado, você viu que talvez essa questão de interpretação bíblica tem algumas questões difíceis, tem algumas questões que não têm utilidade. Eu consigo entender você. Eu consigo perceber que realmente, em alguns pontos, quando nós vamos estudar a hermenêutica, pode parecer difícil, mas de forma alguma inútil. Agora, quando nós vamos falar da sua vida espiritual, da minha vida espiritual, da vida espiritual de um crente em Jesus, necessariamente deve existir um estudo, deve existir um aprofundamento na interpretação bíblica. E isso eu não estou dizendo de uma maneira acadêmica, mas de uma maneira devocional. E qual que é a diferença? A maneira acadêmica, ela provavelmente estuda o conteúdo bíblico para produzir documentos e conteúdo acadêmico. Isso não é ruim por si só. Pelo contrário, isso leva à edificação na fé. Só que para a nossa vida diária, a gente tem que fazer esse estudo diante da face de Deus. Isso significa que esse estudo, esse contato com a Bíblia, ele deve ser encaminhado, ele deve ser direcionado para uma prática da vida cristã cada vez mais aperfeiçoada. Por que é que um crente, um cristão, lê a Bíblia? Qual é a finalidade de um cristão ter contato com a Bíblia? A única proposta bíblica para a vida de um homem é o aperfeiçoamento aqui na Terra. Por isso que a Bíblia, ela muda a vida de alguém do ponto de vista prático. Ela tem o poder, ela tem a suficiência, a inerrância, a clareza e a inspiração da parte de Deus para que o coração humano pecador seja transformado. E a vida devocional é basicamente isso. É quando eu tenho tempo com a verdade bíblica, eu medito na verdade bíblica, eu me encho da verdade bíblica e por causa dessa verdade bíblica, que é a autoridade suprema sobre a minha vida do ponto de vista dogmático, do ponto de vista doutrinário, através disso eu tenho minha vida transformada. Eu tenho minha prática transformada e agora eu que andava torto, fazendo uma alusão a maneira errada de se andar, agora eu tenho uma ortopraxia
mais alinhada, eu tenho uma maneira correta de andar. Se vocês têm filhos ou se vocês têm mais tempo de igreja, vocês talvez vão lembrar de uma grande música das Três Palavrinhas, daquele grupo infantil musical. E eu tenho 2 filhinhos, eu escuto muito essa musiquinha. Havia um homenzinho torto, mas Jesus endireitou. Esse homenzinho torto, ele tinha uma vida errada, uma vida quebrada. Mas Jesus, através da Bíblia, da sua palavra, ele conserta esse homem. E esse homem agora vive uma vida de ortopraxia, ou seja, uma vida experimentando a maneira correta da prática cristã. Por isso que o Evangelho, a Bíblia, tem esse poder de transformar uma história, uma família. E aí, pessoal, a gente pode caminhar para o nosso final pegando o primeiro salmo do livro de Salmos. E é um salmo muito interessante porque ele dá abertura para o livro dos Cânticos. E o salmo primeiro diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando a gente vai falar sobre meditação das Escrituras, talvez a gente é levado a pensar naquelas práticas onde a gente junta os dedinhos, cruza as pernas e fica num lugar calmo ali. E não há nada de errado nisso do ponto de vista bíblico. Você pode fazer esse momento. Não há nenhuma prática errada em tirar um tempo para esvaziar a sua cabeça, parar para pensar. A questão é qual é a sua fundamentação, qual é o objeto que você medita. E a Bíblia é bem clara quando vai nos dizer que nós devemos meditar na lei de Deus. E a lei de Deus, ela se encontra distribuída, ela se encontra definida pelas Escrituras, pela Bíblia. Por isso, quando nós falamos do uso devocional da Bíblia, é que a Bíblia hoje, por causa da Reforma Protestante, por causa de grandes homens que morreram, que deram a sua vida para que nós pudéssemos tê-la como regra de fé e prática, essa Bíblia, ela tem a sua centralidade no que diz respeito à formação do caráter prático da vida cristã. Nós vivemos a vida cristã baseados em alguma coisa. E esse objeto é no que a Bíblia prescreve. A nossa devoção, a nossa entrega a Deus, ela é oriunda da Bíblia. E aí, por que a gente falou um pouquinho do catolicismo romano? Bom, a gente tem uma cultura, principalmente brasileira, estabelecida sobre o catolicismo romano. E, invariavelmente, o cristão ele é influenciado por algumas práticas que eram fundamentais para o catolicismo romano. E muitas vezes, na vida devocional que a gente percorre com Deus, a gente talvez fica dependente de alguém ou de alguma pessoa próxima ou distante nos instruir na Bíblia. Isso não é errado por si, pelo contrário. A grande questão é, para a minha vida de devoção, eu não preciso de ninguém além das Escrituras. A Bíblia ela é suficiente. Mas então para que serve o pastor? Para que servem os professores de escola bíblica? Esses homens são fundamentais para que você seja aprimorado no uso devocional da Bíblia. O que se diferencia da nossa vida cristã hoje, daquele tempo, é que quando o pastor prega, quando os professores ensinam, quando o pastor ensina na pregação, quando nós temos esse conteúdo sendo passado, nós não somos a sua regra de fé, nós não somos a autoridade suprema, nós não somos irrevogáveis, nós não somos infalíveis. A sua crença, a sua vida devocional não vem do que nós falamos, mas vem do que a Bíblia fala, vem do que a Bíblia diz.
vem daquilo que ela traz a você. A função dos pastores, dos professores de escola bíblica, é que a Bíblia seja passada, ou a interpretação bíblica correta seja passada, não como forma de monopolizar o conhecimento bíblico, mas como forma de incentivar, de edificar a fé da igreja. E isso é a grande diferença. Nos tempos antes da reforma era difícil alguém pegar uma Bíblia e lê-la ao ponto de dizer, opa, eu fui edificado por ela. Isso não acontecia. Isso não existia a vida devocional na Bíblia. Hoje nós temos esse privilégio. Hoje, ao final dessa aula, você tem o grande privilégio de pegar Romanos, Gálatas, Salmos, passar um tempo com aquele texto e ser edificado por ele e mais ninguém. Sem um interlocutor, sem nenhuma voz, apenas a voz do Espírito. Por isso, a gente encerra essa série dizendo a interpretação correta da Bíblia é importante, porque somente ela, somente entendendo a Bíblia como ela é, leva-nos ou pode nos levar a uma vida devocional, uma vida de prática na fé cristã. Nós agradecemos a vocês pela paciência, pelo acompanhamento das aulas. Nas nossas séries a gente tenta sempre fazer com que as aulas tenham um conteúdo mais objetivo possível, sem perder o aprofundamento teológico. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer questão que ficou em aberto, pode entrar em contato comigo, com o Ziel. A gente tem a disponibilidade, o prazer de atender vocês, tá bom, pessoal? Vamos fazer a nossa oração e a gente encerra a nossa série sobre a introdução à hermenêutica bíblica. Amado Pai, Santo Deus, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque a maneira como nós entendemos a Bíblia é por meio da iluminação do Espírito Santo. E Deus, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos conduza a uma vida de devoção. Que o Senhor conduza a interpretação correta da Bíblia a uma prática correta dela, Pai. Encha a nossa vida da sua presença. Encha a nossa vida do teu Espírito. Nos mude, nos molde, nos aperfeiçoe na tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.